Fala galera, beleza? Eu sou o professor Francis, estou aqui na Sala do Saber e vamos continuar nossa aula sobre Egito, beleza? Na última aula a gente parou ali no Antigo Império do Egito Antigo. Estamos aí nas antiguidades orientais, falando sobre essas civilizações do Crescente Fértil, tá? E a gente tinha parado falando, pessoal, sobre as funções dos faraós, tínhamos falado aí um pouquinho sobre a questão dos servos, quais eram as funções. Agora a gente vai para a parte que interessa efetivamente, que é o final do Antigo Império, galera, que vai acontecer o quê? Então vamos lá. Lembra que eu falei que os nomarcas eram um grupo que a gente tinha lá, que formou, os nomos, perdão, não os nomarcas, né? Os nomos, eles eram tribos que vão se formar aí dentro dessas sociedades. E aí o que vai acontecer, galera? Quando o Menes, em 3200 a.C., unifica o Egito, esses nomos, perdão, eles tinham líderes, que eram os nomarcas. Esses nomarcas vão virar o quê, galera? Esses nomarcas vão virar líderes locais, beleza? Então, esses caras é que vão gerar o final do Antigo Império, beleza? Então, assim, galera, o Antigo Império vai terminar da seguinte maneira. Nós teremos uma grande quantidade de revoltas e conflitos aí no Antigo Egito. Porque você vai ter dinastias dentro dos faraós que, ao invés de centralizar o poder e evitar que esses nomarcas fossem ganhando poder, então assim, você tinha o faraó, ele ficava em Mênfis, tá? Ele ficava lá em Mênfis. E aí o que acontece? Nós teremos esse cara aí na região de Mênfis, ele esquecia do resto do Egito. Muitas vezes a gente vai ter faraós que esquecem dessa parte. E aí o que acontece, galera? A gente vai ter problemas com esses nomarcas, tá? Que assumem o poder. Os nomarcas vão voltar ao poder. É essa a questão que eu estou querendo dizer para vocês. Beleza? Então, aqui basicamente, galera, os nomarcas assumem o poder. Legal, bacana, interessante. Vem cá. Quando eles assumem, acabou o Antigo Império. Beleza? Quando que vai voltar, pessoal? Só no Médio Império. E aí vamos nós aqui, tá? O Médio Império, pessoal, Segundo Império dos faraós do Egito, vão ser basicamente baseados em quê? Vem cá comigo, galera. Aqui, ó. O Médio Império começa com a unificação dos nomos, tá? Novamente vão ser unificados pelos faraós, tá? Que a gente vai ter aí. Legal. E aí, galera, o que vai acontecer? Nós vamos ter o cuidado de mudar a capital do Egito para Tebas, tá? Galera, Tebas ficava bem no meio do Egito Antigo, ali no meio das cataratas do Nilo. Isso quer dizer que o faraó ia ter o quê? Vantagens de controle sobre as regiões. Então, você vai ter essa nova unificação como uma preocupação dentro dessas sociedades. Beleza? Legal. Galera, você vai ter aqui também uma pequena expansão territorial
tá? Você vai ter uma preocupação arquitetônica, tá? Que vai ser, então, a construção de pirâmides, de obeliscos, de templos de vários tipos, tá? E aqui, meus queridos, muito importante, não se esqueça, essa preocupação arquitetônica, ela vai virar o princípio da religião, tá? Essa ideia de arquitetura está intimamente ligada com a religião. Apesar que vocês podem perceber, tudo que eu estou falando aqui do Egito, de alguma forma está relacionado à religião, tá? Então vamos lá. Essa arquitetura, eu já vou me adiantar aqui, é uma arquitetura que a gente vai chamar de monumental, tá? A gente vai ter essas arquiteturas egípcias preocupadas em fazer com que dure. Toda arquitetura egípcia, ela deve durar. Tudo bem? Então, meus queridos, é por isso que ela é chamada de monumental. A ideia deles era para a vida inteira. Eles estão pensando no pós-morte, tá? A vida deles é pensar no pós-morte. Por incrível que pareça besta eu falar, a vida deles era se preocupar com o pós-morte. Beleza? Então, legal, galera. Bora lá. Esse período chamado de Médio Império, ele vai ser um período que vai durar aí 2000 anos, tá? Basicamente. E a gente vai ter, no final, novas revoltas, tá? Novas revoltas. E essas revoltas, galerinha, vai enfraquecer o Egito de novo. Novamente a gente vai ter o Egito enfraquecido. Legal. O que acontece, galera? Com essas novas revoltas e o enfraquecimento do Egito, a gente vai ter a facilidade da invasão, tá? E aqui, meus queridos, que entram um dos maiores inimigos do Egito, tá? Que vão ser quem? Os Iquisos. Beleza? Os Iquisos. Então, essa invasão dos Iquisos vai marcar o final do Médio Império. Beleza? Então, basicamente, você vai ter aí o final do Médio Império. Bora agora para o último período aí que interessa pra gente. O Novo Império, que aqui a coisa pega. Vamos lá, galera. Aqui tem muita coisa interessante, tá? Muita construção, muita gente interessante aparecendo aqui. É o período que eu diria mais profícuo, vamos dizer assim, para cultura, para estruturas, para guerras e tudo mais dentro do Egito. É aqui que a coisa pega. Galera, o novo Império, ele já vai começar com a unificação, a retomada do poder dos egípcios aqui, dos Iquisos. Eles vão tirar o poder dos Iquisos, eles vão manter essa briga, tá, por muito tempo. Essa galera aqui eu não falei, perdão, mas os Iquisos eles ficam um pouquinho mais para a região do Oriente Médio ali, tá? Então eles vão interferir bastante para nós. Aqui, além da retomada, a gente vai ter uma expansão territorial bem grande do Egito. E quando eu falo, é a região de Sinai, para aquela região, indo para a região da Palestina ali. Eles vão tomar uma parte dessa transição que a gente vai da África para o Oriente Médio ali, tá? Galera, 2 faraós vão se destacar nessa brincadeira, tá? Que é Ramsés II, tá? Ramsés, que podia ser o pai de todos, porque ele teve vários filhos, tá? Ele teve muitos filhos mesmo, espalhou, apesar que a esposa preferida dele era Nefertiti, tá? Além de ser um cara que teve muito filho, ele expandiu o território egípcio para muita região, construiu vários templos muito interessantes, o de Luxor e Karnak,
que são duas maravilhas do homem, que se vocês derem uma olhada é coisa mais linda, Luxor e Karnak. E nós vamos ter Tutmés, tá? Terceiro, que vai ser a maior expansão territorial que nós vamos ter dentro do Egito. Então esses caras aqui vão expandir o Império Egípcio aonde nunca tinha ido. Beleza? Legal, galera. Nessas expansões, é óbvio que eles vão conquistar, vão entrar em conflito de novo com Iquisos, Hititas, outros povos, Núbios, que é o pessoal mais do sul ali. Então a gente vai ter essas confusões. Aqui também, pessoal, é o período da escravidão dos hebreus. Beleza? E aí, galera, eu quero que vocês prestem atenção numa questão aqui importantíssima, tá? Os hebreus, eles chegaram no Egito neste momento ou foi antes? Tem discussão. Tem alguns historiadores que dizem que é antes, tem uns que vão dizer que foi aqui no Novo Império, tem gente que fala que é no Médio. Tá, o que importa é o que vai acontecer com eles aqui. Eles tiveram uma importância, eles estiveram aqui, tá? Eles estiveram presentes nesta época aí do Egito. Galera, o que vai acontecer com eles? Eles vão ser pegos, vai ter o rolo com o faraó. O faraó não gostava muito da ideia dessa galera dos hebreus e vai os perseguir mesmo, tá? Então, você vai ter essa disputa aí entre egípcios e hebreus, beleza? Então, essa escravidão vai acontecer aqui. Mas lembrando, você vai ter eles como base da construção das pirâmides egípcias de grande quantidade? Não. Lembra que na aula passada eu falei, os servos eram a maior parte da mão de obra. Tudo bem? A maior parte da mão de obra, então, era dos servos e não dos hebreus. Legal, galera? Bora lá. Seguinte, o que mais que nós vamos ter aqui? Um dos grandes problemas que nós vamos ter vai ser feita por esse cara aqui, Amenófis IV. Beleza? O que esse cara fez no Novo Império? Ele fez, pessoal, uma revolução na religião, tá? Eu ainda não falei de tudo da religião egípcia, tá? Mas dá pra gente entender que a religião egípcia, ela era o quê? Politeísta, tá? Ligada à natureza, tranquilo? O seu deus mais importante, já escrevo lá para vocês, é Amon-Ra, tá? Que é o sol. E aqui, galera, o Amenófis IV resolveu acabar com tudo isso. Ele vai criar, pessoal, a ideia de monoteísmo, tá? Monoteísmo, beleza? Ele vai criar o monoteísmo no Egito. Cara, isso é uma coisa única, beleza? Esse monoteísmo vai ser o quê? O único Deus vai ser o círculo solar, que ele chama de Atom, beleza? Atom. E aí que vem a jogada de mestre do cara, tá? Ele seria o Akhenaton, tá? Akhenaton, aquele que cultua Atom, beleza? Pessoal, a partir deste momento, Akhenaton é o único sacerdote. Agora volta aqui, galera. Por que esse cara fez isso? Ele tinha comido alguma coisa estragada? Não. O que ele fez? O Akhenaton, ele simplesmente pensou que se ele não tomasse uma providência, ia acontecer o mesmo problema que aconteceu nos outros períodos quando acabou. O que foi, professor? A gente vai ter problemas com os nomarcas. Lembra lá dos nomarcas, os líderes locais?
Esses nomarcas, geralmente, eles eram o que também? Sacerdotes. Eles cultuavam os deuses naquela região. E cada região tinha o seu deus que eles cultuavam. Só que, qual era o rolo que sempre acontecia? Um sacerdote se destacava dos outros, tomando o poder do faraó. Falando que seu deus era mais importante, às vezes, era isso. Aqui, o Akhenaton estava tentando evitar esse problema, tá? Qual era o problema? Dividir o Egito de novo. Então, basicamente, o que esse cara vai fazer é não deixar o Egito se separar. Tranquilo, galerinha? Então, beleza. Galera, isso vai durar por quanto tempo? O tempo do governo dele. Algo em torno de 40, 50 anos ali, tá? Depois, volta tudo a ser politeístas. O filho dele, que vocês devem ter visto ou já ouviram falar, que é o Tutankhamon, tá? É aquele mais famoso que aparece as fotos geralmente. O Tutankhamon, ele vai voltar ao regime politeísta da religião. Tudo bem? Então, meus queridos, isso daqui é muito importante. Fique esperto, tá? Legal. Continuando aí, galera. Pós-Ramsés, tá? Pós, então, esse cara, nós teremos um período, tá? Um período de crise. Professor, o que você quer dizer com isso? Vem comigo aqui que eu vou explicar para vocês ali. A crise no Egito vai ser instaurada de novo, tá? Bem pesada, tá? Nós vamos ter problemas no Egito de novo. E aí, meus queridos, não vai adiantar fazer reforma como Amenófis, não vai adiantar fazer absolutamente nieto. A coisa vai ficar feia. Galera, só para vocês terem uma ideia, o que vai acontecer com o Egito nesse período? Nós vamos ter a divisão do Egito, tá? Novamente, tá? Os caras vão ser divididos. Professor, eles vão se dividir em pequenos de novo, em pequenos nomos? Não, galera. Fica atento. Eles vão se dividir em alto e baixo de novo. Império, beleza? Legal. Depois disso, galera, vem um suspiro aí da galera, que vai ser o quê? O renascimento. Saita. Tá? O renascimento saita. O que é isso aqui? Eles conseguem unificar o Egito de novo. Então, nesse renascimento os caras conseguem. Mas não vai durar muito, velho. Não vai. Por quê? Logo você tem invasão de vários e vários povos aí no Egito, tá? No final das contas, o Egito passa pelo domínio de vários povos, tá? Tá, professor, que vários povos são esses? Aqui, meus queridos, vamos ter persas, nós vamos ter os macedônios, os romanos. Por fim, a gente vai ver os árabes invadindo eles. Eles vão ter toda essa transformação. Galera, e esse princípio de Faraó acabou? Aí vem uma sacada que a gente vai falar lá na frente com vocês, tá? Principalmente quando eu for falar do Alexandre o Grande, que é o momento em que volta-se a ter esse costume de falar sobre faraós, beleza? Por quê? Porque basicamente, meus queridos, o faraó vai voltar, mas ele vai ser descendente dos macedônios, beleza? Sossegados? E uma delas vai ser importantíssima para a história, que é a Cleópatra. Beleza? Legal, galera. Seguinte, continuando aí, só para falar um pouco sobre a
atividade econômica do Egito, tá? A produção, tá? A produção do Egito, tá? É baseada no mando do Estado. É o Estado que controla toda a atividade produtiva. Tudo que é para ser produtivo é controlado por esse Estado. Beleza? Então é aquela história que eu disse lá atrás, pessoal. Eles vão plantar o que o Estado mandar. E era assim, galera. O Estado passava observando tudo. Tem um cara chamado escriba, tá? Que é parte da família do faraó, geralmente é um nobre. Esse cara sabe ler e escrever, que é importantíssimo pra gente, tá? Esse cara, ele vai fazer o quê? Ele vai medir o território do servo e vai falar, você tem tantos metros cúbicos aqui e você vai conseguir colher tanto. E aí ele separava a parte do Estado e depois ele voltava. Se o cara não conseguia plantar por algum motivo, ele apanhava do Estado. Tinha essa questão. Beleza? A situação não era tão fácil assim para o servo. Beleza, galera? A sociedade aqui. A sociedade egípcia, ela vai ser baseada naquela pirâmide básica. Aqui a gente vai ter o faraó, que manda em todo mundo, beleza? Aqui embaixo, a aristocracia. E aí, meus queridos, você vai ter quem? A família do faraó, basicamente. Todo mundo que está em volta dele. Essa aristocracia, meus caros, é que vai cuidar dos cargos do governo, ministros, o próprio escriba que eu falei, sacerdotes. Todos esses caras são baseados nessa família da aristocracia. Tranquilo? Legal, galera. Aqui entram os servos, tá? Esses caras cuidam da economia, da construção, da venda. Na verdade, se sobrava alguma coisa no que ele fazia escambo, trocava por animais. Podia ser essa base que ele fazia, mas não tinha um comércio efetivo por esse cara. Se tinha comércio entre o Egito e outra civilização, era feito aqui, ó, por essa galera. Beleza? E aqui embaixo, galera, a gente vai ter os escravos. Os escravos basicamente eram por guerra, tudo bem? Como a terra era do Estado, do faraó, então basicamente você vai ter escravidão por guerra. Tudo bem, galera? Então, beleza, vamos lá. Vamos continuar. Aqui tem mais um ponto, tá acabando essa parte aí do Egito, tá? Galera, a sociedade... que sociedade? Acabei de falar. Religião, tá? A religião, pessoal, ela vai ser uma religião baseada no pós-morte, tá? Ela é totalmente ligada ao pós-morte. Meus queridos, a preocupação era, como é que eu vou viver na terra dos juncos, que é o paraíso para eles, que na verdade era um outro lado da terra. Eles acreditavam então, como eu disse, no ciclo. Eu nasci, eu vou morrer e vou para os juncos. Essa era a ideia deles. E aí, meus queridos, o que vai acontecer nessa vida pós-morte? Para eu ir para essa terra, não é qualquer um, tá? Você tinha que ter grana, você tinha que ter alguém para escrever o seu livro dos mortos, porque não era fácil, não era morrer simplesmente. Você tinha que passar por todo o processo de mumificação, galera. Esse processo de mumificação era caro. E até o novo império só vai ser feito por faraós, porque eles eram colocados nas pirâmides com toda a sua riqueza, com todo mundo que estava lá, tá? Então, essa mumificação é uma parte fundamental dessa galera. Por que eles se mumificavam? Eu me preocupava em estar inteiro no pós-morte, tá? A mesma coisa da obra, das artes, das esculturas. Você pode ver que a escultura
egípcia é sempre assim ou assim, beleza? De ladinho. E aí o que acontece? Por que que é assim? Porque os caras tinham tanto medo que se eles fizessem uma escultura com as coisas assim, se quebrasse o braço dessa escultura, eles tinham na cabeça que eles não voltariam com esse braço no pós-morte. Então, essa relação deles é muito importante com o pós-morte. Legal? Então, tá bom. E lembrando, essa mumificação, esse processo de mumificação ajudou eles a entenderem demais o corpo humano. Entender o que acontece, como é que funciona. Tanto que a medicina egípcia foi muito desenvolvida, meus caros. Mas muito desenvolvida. Legal? Então, tá bom. Galera, aqui, pra gente, você vai ter uma religião politeísta, tá? Com deuses antropomórficos, tá? O que significa isso? Deuses com características de animais. Nem todos, tá? Mas a grande maioria tinha essa característica. Por exemplo, o Anubis, que era o deus da mumificação, ele tinha cabeça de chacal e corpo de homem. Por que que era assim, galera? Porque os caras iam por observação. O chacal, ele comia carne podre e não morria. Então os caras observando isso falaram, pô, se o chacal faz isso, quer dizer que ele consegue transformar essa carne podre em vida, tá? Então por isso que eles vão estudar e vão colocar ele como o cara que cuida da mumificação. Lembrando que essa mumificação tornava o corpo da pessoa praticamente imortal. Imortal no sentido de durar bastante, tá? Porque você joga o latrão por cima, o que faz esse latrão fazer o quê? Secar essa pele e deixar ela mais tempo durando. Beleza, galera? Então, você vai ter uma coisa muito mais longa. Beleza, galera? Então, você vai ter esses princípios aqui. Legal. Para a gente finalizar esta parte, galera, me interessa falar sobre as questões de escrita. Beleza? Nós vamos ter a escrita de 3 tipos. Hieróglifo, hierática, tá? E demótica, demótico. Beleza? Essa, hieroglífico, né? Beleza. Essa daqui para documentos oficiais. Essa daqui vai ser mais para templos, menos para essa questão de túmulos e tudo mais. Essa é mais específica, mais difícil de aprender. Essa é mais tranquila, ok? Mais entre médio, né? E o demótico, que é mais popularzona. Essas línguas, meus queridos, só foram descobertas, a gente só tem noção de como interpretá-las a partir de um francês chamado Champollion, que, utilizando a pedra de Roseta, que foi descoberta pelo Napoleão no século XVIII, tá? O Champollion vai ficar 20 anos para poder traduzir isso daqui. Graças a ele, a gente tem esse conceito de civilização egípcia. Beleza, galera? Então fica assim. Terminamos egípcios. Na próxima aula a gente fala de Mesopotâmia. Beleza? Abração. Se cuidem. Tchau, tchau.